O início da minha história começou pelo convite, né, feito pela minha ex-professora, a dona Rita Elita. Nessa época ela ia se aposentar, então me convidou para mim dar aula lá na casa dela, que ela lecionava na casa dela. Então eu aceitei o convite, né? Nessa época eu fui adquirindo experiência, né? E ela me ajudou muito. Nós fomos um dia para Quirais. Nessa época a gente fazia uma prova e lá eu fui aprovada, né, nessa prova e fiquei trabalhando pelo município de Aquiraz, né? E lá foi que eu iniciei tudo, né? A minha história aqui também em Mangabeira como professora, não substituindo ela, né? Porque a dona Rita é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, Ave Maria, é tudo, né? Para a nossa comunidade, né? Então eu fiquei lá lecionando, lá na casinha, numa casinha que tinha, uma casinha que tinha aquelas carteiras, as carteiras que a gente sentava era aquela dupla. E do outro lado tinha onde o marido dela, né, o seu Ramiro, cortava a ração e tudo. Aí ele ficava me ouvindo eu dar aula, e eles, segundo ela, disse que ele gostava muito das minhas aulas, né? E eu passei um tempinho lá, mais ou menos 2 a 3 anos por aí, com turmas que era dividida, porque lá era uma salinha pequena. Aí eu dividia, né? Uma turma no primeiro tempo e outra turma no segundo tempo. Mas aí deu certo e depois de mais ou menos uns 3 anos que eu passei lá, eu vim para Manuel Ferreira, né? O prédio era simples, né? Na época era simples. Aí depois foram construindo, né? Mais salas de aula. Eu lecionava até onde chamava delegacia, antigamente. Pois era, tinha uma salinha lá e eu lecionava lá. Dava aulas lá nesse cantinho lá. A estrutura do prédio era que tinha esse cantinho e tinha a delegacia vizinho, né, nessa época. Era muito simples, bem simples mesmo. Aí mais em frente tinha a sala de aula que a dona Francileide lecionava, né? Tinha uma bibliotecazinha pequena também. E inclusive também a dona Francileide também foi minha professora, com muito orgulho, né? Tanto ela quanto a dona Rita também. Foi pessoas que fez parte da minha história, né? E foi muito bom, muito bom. E depois o colégio foi evoluindo, né? Foram construindo salas de aulas, foram chegando mais turmas, né? Isso de séries iniciais na época, né? Séries iniciais nesta época. A turma do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ave Maria, foi uma experiência maravilhosa trabalhar. A maior parte era adulto, né? Que queriam estudar, realmente queriam estudar. Aqueles que trabalhavam de dia e não tinha como trabalhar no período do dia, né? Aí procurava a escola para a noite, para estudar à noite, né? Aí foi aberta esse EJA e eu fiz parte dele. Os alunos maravilhosos, já tudo sabendo o que queria da vida, né? E apesar que também tinha aqueles que estavam fora de faixa etária e que também passaram para o turno da noite. Foi turmas excelentes, tinham alunos maravilhosos, gente que me queria muito bem e eu fazia de tudo também para agradá-los, para dar uma aula boa, para transmitir os meus conteúdos da melhor forma possível para eles, né? Porque eu sabia que eles estavam ali porque eles queriam realmente alguma coisa, né? Tinha o Cleiton,
tinha o Raimundo Nonato e outros, eram muitos, mas o que veio na minha memória mais foi esse. Eram os que me chamavam muita atenção, sabe? Assim, aqueles alunos bons mesmo que... E tinha outros também maravilhosos, que agora eu não lembro o nome. Teve um período que eu fui para o Centro de Multimeios, né? Que era Centro de Multimeios. Lá nós trabalhávamos com os professores, né? Também tinha um jornalzinho da escola, né? Que as professoras elaboravam atividades ali com os alunos e ali elas repassavam para a gente fazer o jornalzinho da escola, que era uma coisa muito bacana, sabe? Muito boa. Dentro daquela atividade, elas escolhiam aquelas figuras, aquelas coisas assim, que eles desenhavam, que eles escreviam. E a gente ia recolhendo nas salas e eu juntamente com a Ângela e a Magdala também, né? Nós fazia o jornalzinho da escola. Ficava perfeito. Depois a gente mandava imprimir, já ia todo programadinho. Com certeza. Muito bom. Foi a Ave Maria das minhas turmas da tarde, que eu lecionei mais no período da tarde. Foram turmas maravilhosas, que inclusive eu tenho várias fotos ali de recordações, né? Eu lecionei bastante ali na sala onde a Francileide dava aula antigamente, né? Passei muito tempo lecionando lá. E depois foram construídas outras salas de aulas e eu também fui para as outras salas de aula também. Turmas muito boas também. Tinha aqueles alunos, né? Os abençoados por Deus, mas nada mais do que uma conversa, né? Que eu chamava eles para a gente conversar. Pronto, aí se tornava tudo bem. E aqueles, né? Aqueles abençoados, era o que me chamava muita atenção, sabe? Precisava-se de muita atenção. Parece que eles eram carentes de amor. E ali a gente conversando, eu incentivando eles para que eles, né, melhorassem, porque o estudo era muito importante na vida deles, né? Que a brincadeira deixassem de lado. E aquelas coisinhas, mas no final de contas, se tornava tudo muito bem. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer pela amizade, né? Pela grande amizade que eu tive lá na Manuel Ferreira, com muitos professores. Aliás, eu gostava de todos, né? Uma mensagem mesmo de sabedoria, de força, de batalha, de coragem, né? Porque enfrentar a sala de aula não é tão fácil, né? E que Deus abençoe cada um deles. Me relacionava muito bem com todos, mas o meu xodó maior, né, que sempre tem um xodózinho maior, era a Lucielma, a Ângela, a Lourdes. Isso não quer dizer que eu não gostasse dos outros. Também gostava muito. Porque foi as pessoas que a gente teve assim, muita ajuda, né? A gente planejava juntos, né? Principalmente com a Lucielma, que eu ensinava a 4ª série na época, e a gente programava as aulas, né? Fazia os planos de aula, tudo combinando, tudo. E a Ângela também é uma pessoa que eu também trabalhei, também na mesma série, trabalhamos no Centro de Multimeios também juntos, né? E eu tinha, assim, muito amor por elas. Aliás, continuo o meu amor cada vez maior por elas. Não esqueço de nenhuma. O que eu tenho a dizer para eles é que eles sigam em frente, né? Eu sei que teve muitos alunos que hoje em dia estão muito bem de vida, né? E que Deus abençoe cada um deles, e aqueles que não conseguiram estudar ainda é tempo, né? Que nunca é tarde para uma aprendizagem. E é isso que eu tenho a dizer para eles, que eles sigam em frente com Deus, Nossa Senhora de Fátima, que proteja
Um beijo para os meus ex-alunos, os meus colegas, né, professores, a Ângela, a Lourdes, a Lucielma, a Ana, a Helenita, né, o Nicés, o Valmir, aliás, muitos outros que ficaram aqui, né? Então foi isso. Que Deus abençoe a todos.